Quem aí nunca teve, em algum momento da vida, vontade de viver para sempre, de ser imortal? Bom, eu já. Nunca mais envelhecer, ficar doente ou sentir qualquer medo do fim. Imagina ter todo o tempo do mundo para fazer tudo o que você sempre quis e sempre sonhou, sem prazos, sem pressas ou qualquer medo que o tempo um dia acabe. Mas infelizmente essa não é a nossa realidade. Afinal, a cada dia, a cada ano que passa, sentimos nosso corpo envelhecer aos poucos e que inevitavelmente o nosso fim se aproxima. Mas vamos deixar esse fato de lado. Imagina que de repente, em um dia qualquer, você, apenas você, acorda e descobre que o impossível aconteceu. Sem nenhuma explicação, seu sonho se tornou realidade. E agora você é imortal. Ótimo, maravilhoso. Mas vem cá, e na prática, como seria ser imortal? Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Júnior e a partir de hoje você se tornou o único ser humano imortal no planeta Terra. 10 anos depois. Na sua primeira década de imortalidade, tudo parece um sonho, e você se sente incrível, mas espanta a todos quando milagrosamente sobrevive a um acidente que teria sido fatal a qualquer outro ser humano. Mas você consegue escapar, sem qualquer arranhão ou ferimento. Além disso, você começa a sentir uma energia absurda no seu corpo, e pode fazer tudo no seu próprio tempo. Viajar para outros países, aprender novas línguas, e claro, maratonar aquela série, aquele filme que você tanto gosta. Afinal, tempo é o que não falta para você fazer tudo isso. Você agradece a Deus por Ele ter te dado aquilo que você sempre sonhou, o dom da imortalidade. 50 anos depois. O mundo mudou bastante durante todo esse tempo, mas você continua exatamente o mesmo. Nenhuma ruga, nenhuma marca de expressão, nenhum sinal da velhice que já deveria ter chegado há um bom tempo. Por outro lado, inevitavelmente, seus familiares e amigos já começaram a envelhecer. O mundo inteiro, para falar a verdade. A princípio, isso tudo parecia uma bênção para você, só que aos poucos começa a se tornar um fardo. E isso começa a te incomodar. Afinal, como você explica para outras pessoas uma coisa que nem mesmo você entende? O que antes impressionava as pessoas, hoje já causa medo. Só que o mundo não para, e a tecnologia avança como nunca vista antes. Carros autônomos agora tomam conta de todas as ruas. Robôs agora fazem parte da vida de todo mundo. E finalmente a expectativa de vida ultrapassa os 100 anos. Mas você sabe que isso não importa muito, porque o tempo já não faz mais sentido para você. E pela primeira vez você se pergunta se a imortalidade realmente foi um benefício na sua vida. Ver todas as pessoas que você ama envelhecendo, menos você, é uma das dores mais silenciosas que existem. E por mais que você tente se preparar, nada e nem ninguém te ensina a ver todas as pessoas que você ama indo embora uma a uma. 100 anos depois. Um século se passou. 100 anos desde o dia que você descobriu a imortalidade. A medicina atingiu um nível absurdo. Doenças que antigamente eram fatais, hoje são curadas em questão de horas. A inteligência artificial agora domina praticamente todos os setores da sociedade. E a humanidade evoluiu de uma forma avassaladora. Mas você pode compreender toda essa evolução e toda essa mudança. Afinal, você tem todo o tempo para isso, e nada e nem ninguém vai te impedir. Mas apesar de todas essas evoluções e mudanças, algo não muda. Você continua exatamente o mesmo, só que com o coração e também a mente mais cansados. Você já perdeu todas as pessoas que você amava, todos os seus familiares, todas as pessoas mais próximas de você, amigos, amores, todos foram levados pelo tempo e viraram apenas lembranças em uma mente que já guarda mais de um século de informações. Você fica cada vez mais sozinho, já que todas as pessoas da mesma geração que você também já se foram há muito tempo. Tentar se conectar com novas pessoas é um enorme desafio. Cada geração muda. Costumes, ideias, linguagem, tudo isso também muda. E você sente que pertence a uma época que o mundo já esqueceu há um bom tempo. Algo começa a te corroer por dentro. Então você sente o alto preço da imortalidade chegando. 150 anos depois. Meus parabéns, agora você é o humano mais velho que já caminhou sobre a Terra. Mas esse título, que deveria ser um motivo de orgulho, se transformou em um fardo. Você amarga a tristeza e uma solidão que parecem não ter fim. Todas as pessoas da sua geração já se foram há muito tempo. A Terra, por outro lado, começa a mudar. Só que dessa vez a mudança não é muito boa. As consequências de séculos de descuido e ganância humana começam a chegar. O aquecimento global chegou drasticamente, a ponto de fazer calotas polares derreterem, e consequentemente fazendo o nível dos oceanos subirem como nunca antes. Cidades como Veneza, Rio de Janeiro e até algumas partes de Nova York agora dormem debaixo d'água. E desastres naturais agora fazem parte da rotina, como furacões, incêndios e tempestades que devastam o planeta. De modo em que mudar de casa virou um costume para você, pois agora nenhum lugar é tão seguro por muito tempo. E governos entram em conflito, tentando arrumar algum jeito de resolver todos esses problemas que ameaçam a Terra. 500 anos depois. Você assistiu a humanidade se reinventar diversas vezes, viu impérios surgirem e também caírem, religiões desapareceram completamente e novas nasceram. Viu também os seres humanos se transformarem, tanto mentalmente quanto fisicamente, em algo completamente diferente de séculos atrás,
parecendo até uma nova espécie. Mas nada disso te emociona mais. O tédio e o vazio te domina completamente. Você já presenciou tudo que a vida podia oferecer. E tentando escapar de todo esse tédio, você começa a buscar por experiências cada vez mais extremas e perigosas. Coisas que seria fatal para qualquer outro ser humano em questão de segundos. Mas isso já não é mais um problema para você. O tempo já não é mais um problema para você. E o principal, você é imortal, você pode fazer o que você quiser, afinal, nada vai acontecer. E essa é a pior parte. Você ainda tem uma eternidade toda pela frente, mas não tem mais com o que gastar todo esse tempo. Sem a morte, tudo perde valor. Nada tem mais urgência e nem propósito. E então, os líderes mundiais e cientistas da época, fascinados com a sua existência e com algo que só você pode proporcionar, te procuram. Eles pedem sua ajuda para uma missão histórica: explorar planetas e luas distantes. Coletar dados de lugares que talvez possam abrigar a vida humana no futuro. E para fazer essa missão, ninguém melhor do que você. Você é o imortal. Nada pode te matar. 1000 anos depois. A humanidade ainda sobrevive, mas já não se parece em nada com o que foi um dia. Guerras, crises climáticas e séculos de descuido fizeram boa parte da população ser extinta e fizeram o planeta se transformar em algo completamente irreconhecível. O mundo que você conheceu um dia já não existe há muito tempo. A Terra se transformou em um lugar bem hostil e repleta de zonas inabitáveis e lugares completamente abandonados. Os oceanos avançaram em alguns lugares, mas recuaram em outros. E isso redesenhou completamente todos os continentes. Os poucos humanos que sobreviveram vivem agora em megacúpulas tecnológicas, protegidos por campos de força e sistemas de purificação de ar. Dentro dela o clima é bem instável. E o oxigênio também é puro. Porém, do lado de fora, tudo é hostil demais para qualquer ser humano sobreviver. Você já viveu tanto tempo que agora carrega algo que nenhum outro ser humano conseguiu na história. 1 milênio inteiro de conhecimento acumulado, e contando. Você dominou completamente a ciência, é o maior cientista da história, todas as línguas, e também sabe de cor todas as fases da história da humanidade, pois viveu cada uma delas. Mas tudo isso tem um preço. As pessoas agora te chamam de O Eterno, mas poucas realmente acreditam nas suas histórias. E quando você diz que nasceu há mais de 1 milênio atrás, elas dão risada da sua cara. Acham que é apenas delírio de uma pessoa que é incapaz de distinguir imaginação da realidade. E como provar que tudo isso é verdade? Já que a maioria dos registros foram perdidos em catástrofes e guerras ao longo do tempo. A essa altura do campeonato, a história já foi reescrita tantas vezes que o passado virou apenas um oceano de possibilidades. É a mesma coisa de te perguntar o que aconteceu há 1000 anos atrás. Você provavelmente não vai saber. Mas fazer o quê? Você agora é o único vestígio vivo de uma era que o mundo já esqueceu há muito tempo. 1500 anos depois. E contra todas as possibilidades, a humanidade ainda sobrevive. Porém, cada vez em número menor. Depois de séculos de tentativas e fracassos, os humanos finalmente conquistaram o espaço. Naves autônomas já conseguem cruzar o sistema solar, e sondas avançadas exploram lugares distantes. E uma parte da humanidade, inclusive, já coloniza o Marte e algumas luas de Júpiter, mas ainda com diversas limitações, pois a radiação, falta de gravidade e diversos recursos limitados fazem com que cada dia se torne uma luta pela sobrevivência. 50.000 anos depois. A humanidade ainda luta para sobreviver. Durante milênios, várias tecnologias surgiram para tentar interferir nas grandes mudanças climáticas. Muitos estudos, colônias orbitais e até sistemas que reciclavam o próprio ar que a humanidade respirava. Por um tempo, tudo isso até que funcionou. Só que a essa altura do campeonato, o planeta já está cansado demais. A Terra agora entra em uma nova era glacial. Provavelmente a sexta da sua história. As florestas agora deram lugar a campos de gelo. Oceanos, agora congelados, guardam debaixo do gelo os últimos resquícios de que um dia foi a vida na Terra. Os polos voltaram a crescer, e isso cobriu completamente todos os continentes. O frio extremo destruiu todas as colheitas, e agora a escassez de alimentos é o maior inimigo da humanidade. O que restou da humanidade se mudou para o hemisfério sul, em cidades escondidas sob a superfície, alimentadas por energia geotérmica, última fonte de calor que a Terra ainda consegue oferecer. 100.000 anos depois. Agora é oficial. A humanidade foi extinta da Terra. Menos você. Você é exceção. E vai continuar sendo por um bom tempo, viu? Mas calma, não precisa ficar triste. Ainda existem algumas colônias humanas espalhadas por Marte e algumas luas de Júpiter. É verdade que pequenas e bem frágeis, mas você ainda não está totalmente sozinho. Só que antes de deixar o seu planeta natal, antes de encarar de vez a imensidão do universo, você pela última vez caminha sobre a Terra. E nesse momento bate um flashback de todas as memórias, de todos os momentos que você presenciou aqui, de todas as pessoas que você amou e que de alguma forma marcaram sua vida. Além disso, você ainda tem tempo para colecionar mais um último recorde. Você é o organismo mais velho que já existiu. 1 milhão de anos depois.
Depois de milhares de anos adormecidos, os vulcões dão o ar da graça e finalmente despertam, só que dessa vez para acabar com o último resquício de vida que existia na Terra. Enquanto isso, as colônias que viviam em Marte e nas luas de Júpiter também, conseguiram sobreviver por um tempo, mas inevitavelmente o mesmo destino alcançou eles também. As colônias falharam também. Apesar de toda a tecnologia envolvida, os sistemas de suporte que viabilizavam a vida humana de existir nesses lugares se desgastaram conforme o tempo passou. E um a um, os postos humanos no sistema solar foram sendo apagados, como se fossem velas sendo sopradas. Você viu tudo isso acontecer. E pela primeira vez, desde que você se tornou imortal, agora você está completamente sozinho na imensidão do universo. 50 milhões de anos depois. Com saudade, você decide voltar. Não para viver, mas para observar de longe o planeta que te viu nascer. Mas a Terra... Bom, agora a Terra está irreconhecível. A superfície está inóspita, coberta por tempestades, vulcões e desertos sem fim. A atmosfera praticamente desapareceu. A pressão do planeta agora é absurda. E chegar perto, até para alguém como você, seria uma loucura total. Mas mesmo assim você decide ficar mais um tempo, para observar a Terra pela uma última vez. E sente um aperto no peito, algo que você não sentia há muito tempo. Pois você percebe que por mais que você viaje pelo universo, jamais você vai encontrar um lugar como a Terra para viver. Só que a Terra que você conheceu um dia já não existe há muito tempo. Então você decide ir embora, deixa a Terra para trás. Dessa vez, pela última vez. 500 milhões de anos depois. Você já perdeu a noção do tempo. Tantos dias já se passaram que você já perdeu a conta de quantas estrelas nasceram e morreram. As lembranças se misturam e os dias já não fazem mais sentido. Você começa a notar que o Sol está mudando. Tá ficando maior, mais quente e mais instável, e que logo em breve vai se tornar uma gigante vermelha. E quando tudo isso acontecer, o sistema solar vai entrar em colapso. Planetas como Mercúrio, Vênus e até mesmo a Terra vão ser engolidos pelo Sol. E tudo isso te obriga a sair do sistema solar e buscar vida em uma outra estrela, que fique próxima do Sol de preferência. Talvez a próxima Centauri, a mais ou menos 4 anos-luz de distância. Um pouco longe, é verdade, mas nada que te impeça. Você tem tempo sobrando. 1 bilhão de anos depois. O Sol se transformou em uma estrela anã branca para ser mais exato. Ela agora entrou em um processo de resfriamento, algo que deve durar alguns trilhões de anos. Porém, o sistema solar já foi destruído há muito tempo. Nada restou. 100 bilhões de anos depois. Bilhões de anos já se passaram, e você é exatamente o mesmo. E o mesmo ciclo se repete de tempos em tempos. Você muda de estrela e elas morrem. E isso já virou rotina, já virou parte da sua vida. Pois para tudo existe um começo e um fim. Menos pra você. Você é imortal. 500 bilhões de anos depois. Todas as galáxias do grupo local, incluindo Via Láctea, Andrômeda e outras dezenas de outras, se fundiram e se tornaram uma só, e você batizou de Milquidômida. A vista dela é linda, e isso você não pode negar. Mas ao mesmo tempo, o último processo de nascimento de novas estrelas no universo já aconteceu há bilhões de anos, e agora você vai observar pacientemente a morte de cada uma delas. Uma a uma elas vão se apagando, e enquanto esse processo acontece, você observa o universo ficar cada vez mais escuro. 1 trilhão de anos depois. O universo agora está quase que completamente escuro. As últimas estrelas já se foram há muito tempo, e é praticamente impossível você ver muita coisa além das últimas anãs brancas. Estrelas mortas que brilham bem fraquinhas no espaço. A expansão do universo acelera cada vez mais, e a distância entre as galáxias se torna tão grande que é impossível você ver alguma coisa além do próprio horizonte. Você vaga no meio do nada que ainda existe, e sem muitas opções decide se abrigar na órbita de alguma dessas anãs brancas. E esse processo vai se repetir por muito tempo, até que inevitavelmente todas elas cheguem ao seu fim. 500 trilhões de anos depois. A gigante Milquidômida começa a se desfazer. Depois de tanto tempo, ela inicia um processo de esvaziamento. E isso faz com que ela libere toda a matéria que existe dentro dela. E isso inclui você. Você então é arremessado para fora da galáxia, caindo em uma vastidão fria, silenciosa e escura do universo. Você não enxerga mais nada, além de alguns buracos negros que estão espalhados pela escuridão. E aliás, eles vão ser as últimas coisas que você vai ver na eternidade. Só que mesmo assim, você sabe que uma hora eles vão acabar também. 10 elevado a 40 anos depois. E esse dia finalmente chega. Agora não existe mais nada no universo. Os últimos buracos negros liberaram as últimas partículas de energia no vazio do espaço. Mas calma, totalmente nada é exagero. Você ainda tem a companhia de pequenas partículas de fótons de baixa energia, o que é praticamente nada, mas ainda é alguma coisa. 10 elevado a 1000 anos depois, a Era da Escuridão. A palavra universo no dicionário categoricamente significa tudo que existe. O problema é que nessa altura do campeonato já não existe mais nada.
Você viveu tempo suficiente para presenciar o fim de tudo que já existiu um dia. E agora está literalmente sozinho, sem qualquer resquício de fragmento vagando em um lugar que um dia foi o universo. Você é a última consciência e matéria que existe no espaço. Sua mente, corrompida por toda a eternidade, já esqueceu completamente quem você foi um dia e o que te levou até aqui. E nesse momento, a última lembrança que você vai ter foi de um sonho que você teve há um universo inteiro atrás, de ser imortal. E na verdade, no fim das contas, esse foi o maior pesadelo que alguém poderia ter. Tudo chega ao seu fim, mesmo que esse fim possa durar uma eternidade inteira. E é por isso que a nossa vida é tão valiosa e especial. Cada fração de segundo que passamos com as pessoas que nós amamos pode se tornar uma eternidade, mesmo que ela não dure para sempre. E talvez seja essa a maior resposta das nossas vidas. A beleza da vida é de que uma hora ela acaba. Então viva, ame e, claro, agradeça sempre por ser um mero mortal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.